Olá, ainda voltando aqui na minha EBD, graças a Deus, estava ali falando, né? E no segundo tópico, entrando ali, e o assunto é agora, da mesma lição na continuidade. Deus não mente e nem se arrepende. Deus não mente e nem se arrepende. Amém? Repito. Então Deus não se arrepende. E aí diz assim, lá na Bíblia, né, que Deus se arrependeu. Começa a falar, começa, né, a sair essas coisas. Deus se arrependeu? Será que Deus se arrependeu? A gente começa a usar a voz, né? Em Gênesis, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade da sua época. Gênesis 6, 3, 14, 1 Pedro 3 e 20. Tem em Gênesis essa palavra e tem lá em Pedro também o mesmo assunto. A Bíblia se interpreta a si mesma nesse assunto do arrependimento de Deus. Perdão. Entretanto, este mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Afinal de contas, Deus se arrepende? A pergunta é essa que é feita. Mas Deus diz na Bíblia que se arrependeu. E isso é, sim, enfim, é feito vários vídeos, é feito várias confusões, é feito vários assuntos e puxam para cá e puxam para lá. Mas aqui tem uma resposta que eu vou dar neste momento. Uma aparente, isso diz assim, ó, é uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Números 23 e 19. E em Gênesis, que ele se arrependeu. Opa, como entender? Em Números diz uma coisa, em Gênesis diz outra. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá. Gênesis 6,6, né? Diz que ele se arrepende. Se arrependeu. Então, contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado. Deus não fez nada de errado. Não tem nada a ver com isso. A explicação tá aí, ó. Ou alterado um plano original. Não, isso não. Não, 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 não. Mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ele desde sempre. Então, o arrependimento de Deus é nesse sentido, meu querido. Aquilo que o homem, né, fez através do plano de Deus. O que o homem tomou as atitudes erradas. O homem. Esse sim é o sentido. Amém? Entendeu ou não entendeu? Eu acho que o irmão entendeu. Uh, Mas assim como a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ele desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo. Palavrinha complicada. E isso que significa a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus. Então, é a forma que o autor coloca características humanas a Deus. Entenderam? E eu falei até antes, já antes de ler aqui, de dar essa continuidade, eu falei no outro vídeo, dando a continuidade agora, que houve uma ligação e eu tive que cortar o meu vídeo e atendê-la. Tá, diz aqui, ó. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano, o arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Ou seja, o homem tomou uma decisão de rebeldia, o homem tomou por livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Deus não criou robôs, não, máquinas não. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Então, o homem tomou decisões erradas desde o início. Então, esse é o sentido do arrependimento de Deus. O porquê que o homem tomou essas decisões? Por quê? Para quê? Essas são as perguntas que deve fazer. Não poderia, mas tudo estava, né, na presença de Deus, a presciência de Deus. Deus já sabia, Deus já estava
Mas se Deus já estava sabendo, por que Deus permitiu? Porque Deus permite, meu querido. Deus permite. Deus não fez robôs, Deus deixou livre-arbítrio. Existe a permissão de Deus para nós, um livre-arbítrio. É assim aconteceu. E deveria de acontecer. Enfim. Mas tudo Deus deu um escape. Deus deu um escape. Amém? Então não existe contradição. Não existe contradição. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam que eu acabei de explicar? Amém? Deus abençoe. Se não entendeu, tenta ver o vídeo de novo, tenta, né, pausear, parar, pensar, né, e analisar o que eu falei. Que o arrependimento não é no sentido que Deus se arrependeu no sentido fatalista, né? Fatalmente Deus se arrependeu de ter feito o homem e Deus, né, então teria destruído e feito outra casal, outra forma. Deus teria começado, mas não, Deus veio a geração, veio as gerações, veio, né, a geração de Israel, o povo escolhido através de Abraão e a sua semente até chegar em Cristo para salvar a humanidade. Enfim, Deus usou homens, que nem eu falei no vídeo anterior, usou profetas para falar com o povo de Deus, usou antes mesmo do povo de Deus, no capítulo 12, devia existir através de Abraão, existiam homens tementes a Deus, homens que andavam com Deus, que é Enoque, a Bíblia fala que foi, né, transladado. Existiu homens piedosos, Noé existiu, Deus sempre trabalhou. O próprio, outro assunto aqui, vou falar aqui nesse vídeo, o próprio sobre o dízimo, é uma polêmica também, né? Não é o foco aqui da lição, mas vamos falar, que é a promessa de Deus também em torno do dízimo, da oferta. A promessa de Deus também, é promessas o assunto aqui, então o dízimo veio antes da lei, depois da lei, durante a lei. O budismo veio antes da lei. O budismo veio através, né, bem antes de Abraão, né, do povo de Deus. Então, desde o início de Gênesis já fala em dízimo, de oferta. Abel ofereceu oferta, enfim. Aí tem aquela história assim, não, mas não existia dinheiro. Existia, sempre existiu, era menos, era moeda em prata, em ouro, era cunhado, era em cunho, diz, né, forjado, enfim. Grãos, claro que existia muito mais, trocas, enfim. Se você for para a história do mundo, você vai comprovar isso biblicamente, fala isso, né? E tem, historicamente, fala também. Então, querido, biblicamente o dízimo, a oferta é bênção, é devolução, é algo que você é abençoado, você devolve, você vai ser abençoado. Também semente, plantação, o dízimo veio na ordem de Melquisedeque, né, veio antes até mesmo, né, que eu falei de Melquisedeque. Enfim, nós não estamos sobre a bênção de Arônica, né, do sacerdócio de Abraão, e eles já também seguiram essa linha, mas nós temos na bênção de Melquisedeque, né, em Hebreus fala que era dado aos homens, né, na lei, e agora é sobre Melquisedeque, sobre Cristo, nós damos a Deus. Então a bênção é espiritual, né? A gente dá fisicamente alguma coisa. O dízimo, ele é espiritual, é bênção de obediência, de gratidão, é bênção que você, né, se você ao contrário de ser, né, não é abençoado, pode até ser abençoado, mas com Deus a bênção seria, um pouco com Deus é mais do que com o homem, muito mais do que com o homem. Um pouco com Deus vale muito mais. Então, aí a bênção, a prova disso é você ser fiel a Deus. Você vai ver o resultado. Se você não for, se você não tem fé, se você não crê, não adianta, né? Isso é para crente, né? Devolver. Aí dizer, não, mas eu dou para um pobre. Também pode fazer isso e não deixar aquelas. Pode dar, que nem os fariseus eles davam, doendo, do cominho. Jesus disse, não, vocês podem fazer isso, mas não deixar a prática do amor, da caridade. Você pode, eles daí davam o dízimo das coisas e tudo mais, e deixavam a justiça, de fazer justiça, de fazer o bem, de cuidar dos órfãos, enfim. O assunto aqui envolve, né, promessa também sobre o dízimo, a promessa aqui, enfim, mas aqui o assunto aqui eu estava explicando sobre o arrependimento. Deus não se arrepende, Deus não é arrependido como o homem. Deus não é dessa forma que o homem interpreta a Bíblia, está errado. Então aqui no tópico 2 é isso. Então aqui no tópico 3, agora já pulando,
O tópico 3 diz as infalíveis promessas de Deus. As infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 e 8. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, Efésios 1, 11, 12, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Gênesis 3, 15, João 3, 16. Irmãos, a leitura ela é importante, ela é um comentário bíblico e ela é versiculada aqui. Você que não tem como ler, não tem interesse de ler, você está escutando. Mas tudo está baseado na Bíblia. É o Espírito Santo que inspirou o homem a escrever a palavra de Deus. Escrever na letra. A letra hebraica, a letra grega. Então o Espírito Santo de Deus inspirou os homens a escrever a palavra de Deus. Então está... A Bíblia foi elaborada, demorou muitos séculos para chegar às nossas mãos. Foi através de homens estudados, mestres, doutores, doutores sadios. A Bíblia, ela chegou até nós, ela é uma literatura, mas ela chegou até nós desde do Antigo Testamento até o Novo. Isso foi muito trabalhoso, muito trabalhado. Isso foi muito esforço. Isso foi muito esforço das pessoas. Deus preservou ela através de pessoas, através de homens. E veio dos autógrafos, veio as cópias. Aqui já vou mexer com outro assunto agora, aproveitando o vídeo. Então a promessa de Deus que está na Bíblia, as promessas, e a Bíblia é a promessa de Deus. A Bíblia toda ela é a maior profecia. A Bíblia toda ela é a maior bênção de prosperidade. Ela é um livro fechado, mas aberto é a boca de Deus falando. E você lendo com uma mente sã, sadia, com a inspiração do Espírito Santo, eu lendo e entendendo a Bíblia e aplicando na minha vida, é promessa de Deus se cumprindo. Então, o que eu estava dizendo? A Bíblia, meus queridos, ela foi escrita, traduzida para a nossa língua, o português. E o português da Bíblia tem várias formas, várias versões de Bíblias em português. Então aqui eu quero dar uma aula para você, o que eu entendo, o que eu aprendi, né? Não é da minha cabeça, o que eu aprendi de homens de Deus, baseado na Bíblia, baseado em estudos, né? Coisas sadias, coisas boas, que você tem que aproveitar. Não é aqui falando, eu estou falando coisas valiosas aqui, pérolas, eu estou falando aqui tesouros aqui, nesse momento, da minha vida e que eu passo para você, que eu aprendi. Então, isso não é a letra que mata, não. Isso é a letra que dá vida. Isso aqui é a letra que dá saúde para os ossos, para o meu coração, para a minha mente. Isso aqui é letra inspirada pelo Espírito Santo. É letra como uma mensagem pregada, como um ensino. Ele também inspira. É letra que vem, né, de Deus. Então aqui eu estou falando, meu querido amigo, meu querido irmão, que a Bíblia Sagrada, ela é um tesouro que nós temos que zelá-la, entendê-la e guardá-la. E nós temos nela a nossa fé alicerçada. Porque não temos em homens, que nem eu falei no vídeo anterior, temos em Deus. Não temos no eu, no achismo, não, nada disso. Quem pensa assim é doente, está com problema, entende errado a Bíblia mesmo. E também não temos a nossa fé baseada em profecia, em revelação. Creio que Deus usa, creio que Deus fala, creio que Deus me usa, Deus já me usou, Deus pode usar qualquer um. Eu creio que Deus usa em sonhos, já mostrou, pode usar você. Eu creio nas revelações de Deus, na Bíblia, nos milagres de Deus. Eu creio na cura, eu creio nas promessas de Deus, que Ele voltará, que essa lição aqui desse trimestre, que foi um trimestre já passado, que fala só nas promessas de Deus, que essa aqui é a última lição, meu querido. Você que não vai à escola dominical, não frequenta, você perde. Esse aqui é de 2024, quarto trimestre de 2024.
Então você que não vai, eu te incentivo. Eu quando comecei a ir, porque Deus tocou no meu coração, não foi imposto por ninguém. Deus tocou no meu coração que eu deveria de estudar a palavra, buscar a palavra de Deus, que eu deveria lê-la para entendê-la melhor para a minha vida e para aplicá-la. E até hoje estou aprendendo e estou buscando. Então quando você, meu querido, você é colocado não pelo homem, não por um pastor, por alguém que. Não, alguém diz assim, né, mas você é um religioso, você tá lá mandado, você isso e aquilo. As pessoas pensam tanta coisa, gente. Não, irmão, a gente tem que ter convicção no nosso coração. A gente tem que ter essa convicção. Não é por. Dada por Deus, por Espírito Santo na minha vida. Enquanto quando eu leio, quando eu falo, quando eu tô falando aqui, quando eu estudo, quando eu prego, quando eu canto, é que Deus já falou comigo, é que Deus está me dando como um canal, usando-me como um canal de bênção para passar para as pessoas. Não é para mim ganhar dinheiro, não é para mim se aparecer, não é para mim nada disso. Não, é simples, o evangelho é simples, a salvação está em Cristo, é simples, ela é uma verdade imutável. Deus é imutável, tudo então é resumido nessa lição, que as promessas de Deus são infalíveis, e que eu já li aqui também, já expliquei. E é um plano glorioso, um plano, né? Então, diz assim também, aqui para concluir então, voltando ao foco aqui da lição. Fala sobre a último tópico, né? As infalíveis promessas de Deus é um plano glorioso. Também no subtópico 2 é a eternidade, né? E aí o terceiro subtópico do tópico 3 diz assim, ó, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, tudo está na palavra de Deus, na Bíblia. Então não estamos falando só da nossa mente, mas o que o Espírito Santo nos dá na nossa mente. E dá para explicar para você, explicar para mim. Então vamos ler aqui a conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura. Pois o nosso Deus é fiel para cumprir as infalíveis promessas, as suas infalíveis promessas. Confiamos em Deus e na força do seu poder. Daí você pode dizer assim, mas ele está lendo, só fica lendo. Aí eu leio coisas boas aqui, ó. Leio coisas de Deus, coisas de homens de Deus que explicam aqui, ó. Coisas, conselhos de Deus para minha vida, de homens de Deus. É aqui interpretações de Deus, sadias. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Então, meu querido, não, mas essa letra aí, isso é letra, isso aí. Não, isso aqui é letra, mas é letra da palavra inspirada de Deus que vem. É letra de revelação de Deus para homens aqui que escreveram essa revista, por exemplo. Porque que não sabe, quem sabe, é o Elinaldo Renovato. Homem de Deus abençoado. É o comentarista aqui, ó. Esses comentários que eu li, que eu leio, a gente lê nas revistas, é homens de Deus abalizados na palavra de Deus. Não é pouca coisa, não. É homens que têm oração, têm estudo, têm conhecimento, têm unção, tem tudo de bom. É homens que estão aí para defender, que nem eu, defender a verdadeira, né, entendimento, a verdadeira interpretação da palavra. Não sair aí dizendo coisas aleatórias. E crendo e buscando e indo atrás e tudo que é vento de doutrina e coisas erradas e tudo sabe, pessoas que se baseiam em revelação, em sonho, em profecia, em profeta e estão aí às vezes aí falando e gravando e fazendo coisa e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, que está aqui na revista Escobar, é Bíblia. E o apóstolo Paulo falou assim, ó, que ainda que viesse um anjo do céu falasse um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, o meu evangelho é os três: Mateus, Marcos e Lucas. Que eu errei no primeiro vídeo, eu falei João. Não, são os três sinóticos. João é o quarto. E cada um deles, né, tem as suas bênçãos ali contando de Jesus, a biografia de Jesus. Mas os sinóticos são semelhantes, né? Alguma coisa que muda. E o João é um evangelho diferenciado, mas no sentido assim, até da leitura, mais pessoal, para te entender, até aconselhado assim, quando você começar a ler a Bíblia, ler por João. Comece por João, vá para os Salmos, né, para você não ir direto para livros ali que falam coisas que você de repente não vai entender, precisa de um pouco mais de amadurecimento para entender. Então a Bíblia é assim, meu querido. Eu aprendi assim.
na Bíblia. Eu tive muito tempo de fé que não lia a Bíblia, lia na igreja. Era um crente assim nominal. Eu tive um tempo assim que existe muito disso, né? Infelizmente existe e a Bíblia de carregar ela para a igreja, a conversão não existiu na minha vida no sentido como eu tive depois. Eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, um monte de gente lá, e aí, claro que eu senti uma paz, eu senti algo bom, eu vi que ali era um caminho bom, eu deixei aquelas coisas que eu buscava, que lá não sentia, que eu senti só depois que eu aceitei Jesus, que habitou no meu coração. Mas Deus foi trabalhando, foi um processo, não foi do dia para o outro. Né? Cada um, Deus trabalha de uma forma. E até hoje Deus está trabalhando na vida da gente, na minha vida e na tua, eu creio. Mas o conhecimento da palavra, depois que eu comecei a ir em escola dominical, eu comecei a frequentar, que Deus colocou no meu coração. E eu comecei a ler Bíblia. E até hoje eu estou buscando isso, irmãos. Até hoje eu busco isso. Aí dizer, mas tu não conseguiu ainda encontrar Jesus? Eu encontrei Jesus já faz tempo. Só que buscar o conhecimento. A Bíblia diz que crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então, se a Bíblia não autorizasse isso para mim e para ti, para crescer e buscar cada dia, né? Crescer. Então é crescimento, é maturidade, né? Não ser neófito. Neófito é um menino, uma criança, um adolescente que tem por aí, né? Nem vou falar o nome, que é imitador e daí é neófito, é menino, não tem maturidade, não teve uma família, não teve filho, não teve esposa ainda, não teve. Aí sai pregando, sai. E quer aconselhar, quem sabe? Por que jeito? Não tem como, né? Mas, enfim, esse é outro assunto, outro. Agora eu estou encerrando essa EBD. Amém? Graças a Deus. Até a próxima. Deus abençoe, meu querido. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta EBD pessoal, EBD aqui, uma EBD da minha moda caseira. Mas é para te abençoar, para te deixar alguns né, reflexos aí, reflexões aí para te abençoar a tua vida. Amém? Abençoa a minha nessa manhã, fortalecer meu coração e te dar vitória na tua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima.